Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, pela sua infinita e graciosa misericórdia, nos deu mais uma palavra nessa noite em forma de áudio devocional. Peço aos irmãos e às irmãs que estiverem assistindo ou ouvindo pelo YouTube, que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ativem a opção de todas no sininho. A palavra poderosa que o Senhor nos deu no dia de hoje encontra-se no Evangelho de João, Evangelho que escreveu segundo João, Evangelho de João capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 27. Mais uma vez o Senhor nos leva para essa palavra, mas tenho certeza que o Senhor falará de forma diferente. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, respondeu Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso ou crês tu nisso, Marta? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pai de glória e de poder, fala conosco, que o teu servo suma, desapareça, que o teu Espírito Santo cresça. Não fale o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte neste áudio devocional. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vinha a socorro de Lázaro, a socorro de Marta e de Maria, que estavam chorando pela perca do seu irmão. Elas estavam ali, naquele momento, inconsoláveis, porque havia primeiramente seu irmão adoecido. Mandaram chamar a Cristo, a Jesus, mas ele não pôde e não quis vir de imediato, mas sim 4 dias depois que ele recebeu o recado de Marta e de Maria. Aleluia. E assim devia ser, porque o Pai queria que fosse assim, que Jesus chegasse após 4 dias depois da morte de Lázaro. Glória a Deus. E quando o Senhor veio ao encontro delas, elas estavam inconsoladas, inconsoláveis. E por isso que Marta disse para Jesus: Senhor, no versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela quis dizer: Senhor, era para o Senhor ter vindo quando eu mandei te chamar. Porque o Senhor não veio. Se o Senhor visse, tinha evitado o sofrimento, tinha evitado o meu sofrimento, tinha evitado o sofrimento de Maria. Se o Senhor tivesse vindo, a gente não estaria chorando agora. Lázaro estaria vivo, porque o Senhor ia curar a enfermidade dele e ele ia estar vivo. Em outras palavras, ela quis dizer para Jesus: porque o Senhor não acatou o nosso chamado, desobedeceu a nossa vontade. Mas nós temos que aprender uma coisa, que não somos nós quem manda. É Jesus e Deus e o Espírito Santo que manda. Nós somente temos que obedecer e não querer mandar no Senhor, mas obedecer aquilo que Ele nos direcionar. Aleluia, glorificado seja Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo de Deus que nos guia em tudo. Glória a Deus. Ela, de certa forma, estava jogando a culpa da morte de Lázaro para cima de Jesus. O Senhor não veio, por isso que ele morreu. Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Em outras palavras, ela quis dizer: Lázaro morreu porque o Senhor não veio socorrer ele. Aleluia.
E Jesus respondeu para ela o quê? Aleluia. Mas antes de irmos para a resposta de Jesus, vamos ver o que mais Marta falou além disso, além de jogar a culpa da morte de Lázaro para cima de Jesus, como se a culpa fosse dele. Ela disse mais, no versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Em outras palavras, ela disse, Senhor, a culpa foi tua, porque o Senhor não veio na hora que a gente mandou chamar. Mas eu sei que não está tudo perdido. Eu sei que se o Senhor pedir a Deus qualquer coisa, Ele fará. Aleluia. Jesus disse para ela, Jesus respondeu para Marta, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus queria passar uma mensagem para ela que o irmão dele ia ressuscitar naquele mesmo dia. Ela disse, eu sei que vai ressuscitar. Mas na ressurreição do último dia, ela não estava tendo fé que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão naquele dia, naquele momento, naquela hora. Apesar de ela dizer que o que o Senhor pedisse a Deus, Deus faria por Jesus, como ela disse. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela sabia que o que pedisse a Deus, Deus ia fazer, mas não tinha fé que Jesus poderia ressuscitar o irmão naquele momento, já 4 dias depois de morto, já fedendo, já em decomposição. E no lugar dela, acho que qualquer ser humano também não creria 100%. Aleluia. Porque ali Jesus ainda estava no início, do seu ministério. Jesus havia transformado água em vinho, havia feito ainda não muitos milagres, mas já havia feito alguns milagres. Mas quem conhecia o poder de Jesus e quem tinha convicção de que ele era o Filho de Deus, não duvidaria do poder do Senhor. Mas Marta acabou duvidando do poder de Jesus. Aleluia. E Jesus respondeu novamente no versículo 25. Isso aqui é um diálogo, uma conversa entre Jesus e Marta. Esse texto. Jesus respondeu para ela novamente no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus quis dizer com este versículo? Ele é a ressurreição, ele é a vida. E ele não afirma isso só neste versículo. Tem outro versículo que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a segunda vez que o Senhor fala que ele é a própria vida. Então se ele é a vida, a morte não pode com ele. Tanto que ele ressuscitou o terceiro dia, tanto que ele ressuscitou Lázaro, tanto que ele ressuscitou a filha de Jairo, tanto que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E entre vários outros milagres que a Bíblia diz que nem juntando todos os livros do mundo não caberia ainda, os milagres que o Senhor fez, todos não caberia. Nem o mundo inteiro caberia para escrever os milagres que o Senhor fez, todos os milagres, não caberia. Não caberia nos livros do mundo inteiro. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele sabia que Lázaro cria nele. Mesmo Lázaro morto, Lázaro cria e confiava no Senhor. Por isso que ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. A nossa fé é tão importante que até depois de morto, ou de morta, ela ainda conta. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem tem fé, até depois de morto, a sua fé ainda é poderosa em Cristo Jesus. Se tiver fé, até depois de morto, Jesus pode fazer o milagre. Aleluia. Ele diz, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Quando o Senhor fala de não morrer, Ele está dizendo no sentido espiritual. Porque Jesus disse que a primeira morte é a morte deste mundo. E a segunda morte
é a pessoa ser lançada no lago de fogo. Ele diz que aqueles que confiam nele não participarão, não provarão da segunda morte. E para escapar da primeira, também tem uma forma, através do arrebatamento. Então quem for arrebatado não vai passar nem pela primeira morte, nem pela segunda. Por isso que ele disse: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo, isso, nunca morrerá, porque será arrebatado. E aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados em corpo de glória, e não provarão da segunda morte. E Marta respondeu, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, no final da conversa, Jesus consegue convencer a Marta de que ele pode ressuscitar o seu irmão. E Marta diz o que Jesus queria ouvir. Marta disse: creio, Senhor. Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A mesma coisa que Pedro falou para Jesus. E isso alegrou o Senhor. E o Senhor foi e mostrou para Marta, não só para Marta, mas para Maria e para todos os fariseus, os que estavam ali, que ele é o Filho de Deus. E o Senhor disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou orando para aqueles que estão ouvindo, para que aqueles que estão ouvindo venham crer em ti e em mim também. Jesus, ele naquele momento não precisava nem orar, só ele dizer: Lázaro, sai para fora. Mas Jesus orou para que aqueles que estivessem ali entendessem que o Senhor tinha uma ligação e tem uma ligação direta com o Pai, porque o Pai é o seu Pai. E ele mostrou que Deus realmente é o seu Pai. Quando ele orou, e Deus atendeu na mesma hora a sua oração. E ele nem pediu para Deus ressuscitar. Ele só falou isso: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou falando para que aqueles que me ouvem venham crer em mim. Por isso que eu estou orando. E disse: Lázaro, sai para fora. Ele não precisou nem falar para o Pai, para o Pai ordenar que Lázaro saísse. Ele mesmo disse: Lázaro, sai para fora, porque ele é a própria vida. O Pai lhe deu todo esse poder. Aleluia. Ele criou a gente. Deus disse para Jesus e para o Espírito Santo de Deus. Deus disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então foi os três que nos criou. E Jesus mostrou seu poder para Marta e acabou com a incredulidade dela. Então Jesus hoje quer acabar com a incredulidade. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.